Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 6. Han-Su tinha ido para o Japão a negócios, prometendo que traria uma surpresa para ela quando voltasse. Sun-ja achava que era apenas uma questão de tempo até ele falar em casamento. Ela pertencia a ele e queria ser sua esposa. Não queria deixar a mãe, mas, se tivesse que se mudar para Osaka a fim de ficar com ele, então iria. Ao longo do dia, se perguntava o que ele estaria fazendo naquele momento. Quando imaginava sua vida longe dela, Sun-ja se sentia parte de algo maior, algo fora de Yeongdo, fora de Busan e até mesmo fora da Coreia. Como era possível que tivesse vivido sem conhecer mais nada além do pai e da mãe? No entanto, isso era tudo que conhecia. Era certo uma garota se casar e ter filhos, e quando não menstruou, Sun-ja ficou feliz com a ideia de dar um filho a Han-Su. Contou os dias até ele voltar, e se houvesse um relógio na casa, teria contado as horas e os minutos. Na manhã do retorno dele, Sun-ja foi correndo até o mercado. Passou diante dos escritórios dos negociantes até que ele a visse, e, à sua maneira discreta, combinaram de se encontrar na enseada na manhã seguinte. Assim que os hóspedes saíram para trabalhar, Sun-ja pegou a roupa suja e foi correndo para a praia, incapaz de esperar mais um minuto. Quando viu o amado junto às rochas, com um elegante sobretudo sobre o terno, sentiu orgulho de ter sido escolhida por um homem como ele. Ao contrário das outras vezes, quando se aproximava com passos delicados e cautelosos, naquele dia correu até ele, impaciente, com a trouxa de roupa pressionada contra o peito. — Opa, você voltou. — Eu disse a você. Eu sempre volto. Ele a abraçou com força. — Estou tão feliz por vê-lo. — Como está minha menina? Ela sorriu de orelha a orelha. — Espero que não viaje novamente tão cedo. — Feche os olhos, pediu ele, e Sun-ja obedeceu. Han-Su abriu a mão direita dela e colocou um disco grosso na palma. Ela sentiu o metal frio contra a pele. — É igual ao seu, disse, abrindo os olhos. Han-Su tinha um pesado relógio de bolso de ouro que havia comprado na Inglaterra. Quase do mesmo tamanho, o dela era de prata banhada em ouro, explicou ele. Algum tempo antes, ensinara a ela a diferença entre o ponteiro longo e o curto, e como ver as horas. O relógio dele pendia de uma corrente de ouro maciço, com uma haste na ponta que ficava enfiada na casa de botão de seu colete. — Aperte aqui. Han-Su pressionou o botão pequeno e o relógio de bolso se abriu, revelando um elegante mostrador branco com numerais curvos. — É a coisa mais bonita que já vi. — Obrigada, Opa, muito obrigada. Onde o comprou? Ela não conseguia imaginar uma loja onde fossem vendidas coisas como aquela. Quando se tem dinheiro, não há nada que não se possa conseguir. Mandei vir de Londres para você. Agora podemos saber exatamente quando nos encontrar. Sun-ja não conseguia imaginar felicidade maior do que a que sentia naquele momento. Han-Su acariciou seu rosto e a puxou em sua direção. — Eu quero ver você. Ela baixou o olhar e abriu a blusa. Na noite anterior, havia se banhado com água quente, esfregando cada poro do corpo até a pele ficar vermelha. Ele tirou o relógio da mão dela e passou o fino cordão de sua combinação pelo aro. — Vou encomendar uma corrente e um alfinete adequados da próxima vez que estiver em Osaka. Baixou a combinação para expor os seios nus e aproximou a boca deles enquanto abria sua longa saia. O choque dela diante da urgência do desejo de Han-Su havia diminuído um pouco desde a primeira vez que fizeram amor. Já tinham estado juntos muitas vezes, e a dor já não era tão intensa quanto tinha sido no início. O que Sun-ja gostava no ato de fazer amor eram as carícias delicadas, assim como o desejo poderoso do corpo de Han-Su. Gostava de como o rosto dele mudava de sério para inocente naqueles momentos. Quando ele terminou, Sun-ja fechou a blusa. Em alguns minutos, ele teria que voltar ao trabalho e ela levaria os lençóis para a pensão. — Estou esperando um filho seu. Ele abriu os olhos e não disse nada por um instante. — Tem certeza? — Sim, acho que sim. — Bom. Han-Su sorriu. Ela retribuiu o sorriso, orgulhosa do que tinham feito juntos.
Sunja. Sim, opa. Ela examinou o rosto sério dele. Eu tenho mulher e 3 filhos, em Osaka. Sunja abriu a boca e em seguida a fechou. Não conseguia imaginá-lo com outra pessoa. Vou cuidar de você, mas não podemos nos casar. Meu casamento já está registrado no Japão, e eu teria problemas no trabalho, explicou ele, com o senho franzido. Vou fazer tudo o que puder para ficarmos juntos. Estava pensando em arrumar uma boa casa para você. Uma casa? Perto da sua mãe, ou, se preferir, pode ser em Busan. Logo o inverno vai chegar e não vamos poder continuar nos encontrando na praia. Ele riu e esfregou os braços de Sunja, que estremeceu. Foi por isso que foi para Osaka? Para ver sua... Eu sou casado praticamente desde que era menino. Tenho 3 filhas. As filhas de Hansu não eram muito inteligentes, nem demonstravam muito interesse por nada, mas eram doces e simples. Uma delas era bonita o suficiente para se casar, mas as outras estavam magras demais, como sua mãe nervosa, que parecia frágil e eternamente preocupada. Talvez você esteja esperando um menino. Ele não conseguiu conter um sorriso diante da ideia. Como está se sentindo? Há algo que esteja com vontade de comer? Ele pegou a carteira e sacou uma pilha de notas de iene. Compre o que tiver vontade de comer. Além disso, vai precisar de tecido para fazer roupas para você e para o bebê. Ela ficou olhando para o dinheiro, mas não o pegou. Suas mãos pendiam junto ao corpo. Hansu soava cada vez mais empolgado. Está se sentindo diferente? Ele colocou as mãos na barriga dela e riu satisfeito. A mulher de Hansu, que era 2 anos mais velha do que ele, não ficava grávida havia anos. Raramente faziam amor. No ano anterior, nenhuma de suas diversas amantes tivera um atraso sequer na menstruação. Então ele não se preocupava muito com a possibilidade de Sunja engravidar. Hansu tinha planejado comprar uma casa pequena para ela antes do inverno, mas agora procuraria algo bem maior. A garota era nova e evidentemente fértil, e ele se deu conta de que podiam ter mais filhos. Ficou feliz diante da perspectiva de ter uma mulher e filhos na Coreia. Não era mais um homem jovem, porém, seu desejo sexual não tinha diminuído com a idade. Enquanto estivera fora, havia se masturbado pensando em Sunja. Hansu não acreditava que o homem fosse destinado a fazer sexo com apenas uma mulher. O casamento lhe parecia antinatural, mas jamais abandonaria uma mulher que tivesse lhe dado um filho. Embora achasse que um homem precisava de várias mulheres, descobriu que preferia estar apenas com aquela menina. Adorava a firmeza de seu corpo, o volume de seus seios e de seu quadril. Seu rosto gentil o confortava, e ele havia começado a depender de sua inocência e sua adoração. Depois de estar com ela, Hansu tinha a sensação de que havia poucas coisas que não era capaz de fazer. No fim das contas, era verdade. Estar com uma mulher jovem fazia com que um homem se sentisse um menino outra vez. Ele colocou o dinheiro na mão de Sunja, mas ela deixou que as notas caíssem e se dispersassem pela praia. Hansu se abaixou para pegá-las. — O que está fazendo? Questionou ele, elevando um pouco a voz. Sunja desviou o olhar. Ele estava dizendo algo, mas ela não conseguia ouvir o que era. Era como se sua mente não conseguisse mais dar significado às palavras dele. Eram apenas sons, ruídos. Não fazia sentido. Ele tinha uma mulher e 3 filhas no Japão. Desde que o conhecera, ela acreditava que ele havia sido sincero. Havia cumprido todas as promessas que fizera. Dissera que tinha uma surpresa para ela e lhe dera um elogio, mas ela não queria mais que ele soubesse a surpresa que tinha para ele. Nada em seu comportamento a fizera suspeitar de que ele fosse um jebi, o tipo de homem que pulava de uma mulher para outra. Será que ele também fazia amor com a esposa? O que ela sabia sobre homens, afinal? Como seria a esposa dele? Sunja queria saber. Será que era bonita? Será que era gentil? Ela não conseguia mais encará-lo. Olhou para a saia de musselina branca. A barra puída, encardida, não importava o quanto ela o lavasse. Sunja, quando posso ir falar com sua mãe? Será que devemos falar com ela agora? Ela sabe sobre o bebê? Quando ele mencionou a mãe dela, foi como se tivesse lhe dado uma bofetada. Minha mãe? Sim, já contou a ela? Não, ainda não contei. Sunja tentou não pensar na mãe. Vou comprar a pensão para vocês e não vão mais precisar receber hóspedes. Vão apenas cuidar da criança. Podemos ter mais filhos.
Você pode ter uma casa muito maior se quiser. A trouxa de roupa suja, a seus pés, parecia brilhar ao sol. Ela tinha trabalho a fazer. Não passava de uma camponesa tola que tinha permitido que um homem a possuísse no chão de um bosque. Quando ele quis possuí-la ao ar livre, na praia, ela havia deixado que dispusesse de seu corpo como quisesse, mas achava que ele a amava da mesma maneira que ela o amava. Se Hansu não se casasse com ela, ela seria apenas uma vadia comum, que fora desonrada para sempre. Seu filho seria apenas mais um bastardo sem sobrenome. A pensão de sua mãe seria contaminada por sua vergonha. Ela levava no ventre um bebê que não teria um pai de verdade como ela tivera. Nunca mais quero vê-lo, disse ela. O quê? Hansu sorriu, incrédulo. Colocou as mãos nos seus ombros, mas ela se desvencilhou. Se tentar se aproximar de mim novamente, eu me mato. Posso ter me comportado como uma vadia. Sunja não conseguiu mais falar. Podia ver seu pai com clareza. Seus lindos olhos, o lábio leporino, o andar trôpego e arrastado. Quando terminava um longo dia de trabalho, ele fazia bonecas para ela com galhos e espigas de milho secas. Quando havia uma moeda de cobre sobrando no bolso, comprava um caramelo para ela. Ainda bem que estava morto e não podia ver a criatura imunda que ela havia se tornado. Ele a ensinara a se dar ao respeito, mas ela não havia se dado ao respeito. Tinha traído a mãe e o pai, que não haviam feito nada além de trabalhar duro e cuidar dela como se fosse uma joia. Sunja, minha adorada menina, por que está aborrecida? Nada mudou. Hansu estava confuso. Vou cuidar muito bem de você e do bebê. Tenho dinheiro e tempo para outra família. Vou cumprir com minhas obrigações. Meu amor por você é muito forte. É mais forte do que eu esperava. Não digo isso sem refletir. Se pudesse, me casaria com você. Você é alguém com quem eu me casaria. Nós dois somos parecidos. Nosso filho será muito amado, mas não posso abandonar minha esposa e minhas 3 filhas. Você nunca me falou delas. Me deixou pensar. Hansu balançou a cabeça. A garota nunca o havia confrontado antes. Nunca ouvira uma palavra de contestação vinda de seus lábios. Nunca mais quero vê-lo. Ele tentou abraçá-la e Sunja gritou. Fique longe de mim, seu desgraçado. Não quero ter nenhuma ligação com você. Hansu parou e olhou para ela, sentindo que precisava reavaliar a garota diante dele. O fogo em seu corpo nunca havia sido expresso em palavras, e agora ele entendia que Sunja era diferente. Você não se importa comigo. Não de verdade. De repente, ela se sentia segura. Esperava que ele a tratasse como os pais a haviam tratado. Tinha certeza de que o pai e a mãe prefeririam que ela tivesse qualquer emprego honesto a ser amante de um homem rico. E o que vai fazer se o bebê for uma menina? Ou se nascer como meu pai, com um pé torto e sem o lábio superior? Foi por isso que nunca se casou? Perguntou Hansu, franzindo a testa. A mãe de Sunja nunca mencionara a ideia de casamento, mesmo que muitas garotas de sua aldeia tivessem se casado antes dela. Ninguém havia abordado a mãe dela com uma proposta. E os hóspedes que flertavam com ela não o faziam a sério. Talvez fosse por isso, pensou Sunja. Agora que estava grávida, de repente se deu conta de que poderia dar à luz uma criança com as mesmas deformidades do pai. Todos os anos, Sunja limpava o túmulo dos irmãos. Sua mãe lhe contara que vários deles tinham nascido com lábio leporino. Hansu esperava um filho saudável, mas e se ela não fosse capaz de gerá-lo? Ele o rejeitaria? Estava tentando me obrigar a casar com você porque não foi capaz de se casar com um sujeito comum? Até mesmo Hansu se deu conta da crueldade daquelas palavras. Sunja pegou a trouxa e correu para casa.